A semana foi de preocupação para a economia mundial. O agravamento da situação na Espanha e dados negativos da economia nos Estados Unidos derrubaram as bolsas na Europa, com reflexos por todo o mundo. A Bovespa registrou em maio o pior mês desde outubro de 2008. A União Europeia e o Fundo Monetário Internacional chegaram a discutir um plano de contingência para a concessão de um possível pacote de ajuda financeira à Espanha, para evitar a quebra do terceiro maior banco do país. No Brasil, a principal notícia foi a divulgação do PIB do primeiro trimestre. Conforme previsto, a freada nos investimentos e a desaceleração da indústria fizeram o país crescer apenas 0,2% nos 3 primeiros meses do ano, na comparação com o último trimestre de 2011. Dados do IBGE, também divulgados na semana que passou, mostram que a produção industrial no país caiu 2,9% em abril, na comparação com o mesmo período do ano passado. A lenta recuperação do setor já provoca reação no emprego. A Mercedes-Benz anunciou que vai suspender por 5 meses os contratos de trabalho de 1.500 funcionários da unidade de São Bernardo do Campo, na região do ABC Paulista. A suspensão atinge quase 20% dos funcionários da produção. O risco de demissões, os estoques elevados e a retração da indústria dão sinais de que a economia pode demorar mais que o esperado para se recuperar. E analistas já falam pela primeira vez em um crescimento abaixo dos 3% em 2012. E para falar sobre como o país vem reagindo ao agravamento da crise mundial, o Canal Livre desta noite recebe o ex-ministro e economista Delfim Neto, um dos mais precisos observadores da economia brasileira. E para entrevistar o economista e ex-ministro Delfim Neto, estão comigo aqui na bancada do Canal Livre desta noite os jornalistas Fernando Mitre, Antônio Teles e Joelmir Betting. Ministro, boa noite, bem-vindo. O Brasil tem hoje a menor taxa Selic da história, mas também tem todos esses indicadores de que a economia passa por um processo de desaquecimento, ao tempo em que no mundo inteiro há sinais muito negativos. O nosso mercado interno é suficiente para suportar essa barra pesada que vem por aí? Boa noite, Panúzio. Boa noite aos companheiros de mesa. Muito obrigado pela honra que vocês me concedem de participar desse Canal Livre. Eu diria o seguinte, de fato, como você anunciou, o mundo está caindo aos pedaços. Se a gente olhar para os Estados Unidos, ele está recuperando muito mais lentamente do que a gente imaginava, mas é o único lugar onde está havendo uma mudança estrutural, principalmente na oferta de energia. De forma que eu acho que há esperanças de que ele recupere o crescimento nos próximos 2 ou 3 anos. O caso da Europa é muito mais grave. A Europa está num processo de desintegração que pode terminar de uma forma razoável ou pode terminar de uma forma dramática, com uma crise bancária. Por outro lado, a Ásia, que era a esperança, a Índia está já numa redução de crescimento muito grande. E a China está tentando aterrissar mais cuidadosamente, digamos. O Brasil só pode contar com o seu mercado interno. O mercado interno do Brasil é um mercado interno poderoso, importante. Nós somos quase 200 milhões de habitantes, com uma renda per capita de 10, em paridade de poder de compra, de 10 mil dólares, parecida com a que os Estados Unidos tinha nos anos 30. Temos uma população parecida com o que eles tinham em 70. De forma que, se você combinar essas duas coisas, você vê que o nosso mercado interno é um mercado interno importante e que pode, provavelmente, sustentar um crescimento razoável. Professor, mas no caso aí do nosso mercado interno, esse esforço que o governo está fazendo para fortalecer o lado da demanda, para fortalecer o consumo, isso não é limitado? Quer dizer, claro. Na verdade, o endividamento já não está aí, as famílias já não estão endividadas. Será que a perspectiva de aumentar o consumo é tão grande assim, insuficiente para dar uma resposta adequada? Você está certo. Não teremos uma resposta como tivemos no passado. A comparação é a seguinte. No passado, com o esforço de 1, você produzia 3. Hoje, com o esforço de 1, provavelmente você vai produzir 1,1. Então, o que você está apontando, eu acho que é importante para a gente entender. Esse sistema, para se sustentar, precisa de um equilíbrio
entre a oferta e a demanda. Digamos, produzir é um fato tecnológico, econômico, os economistas podem dar palpite. Distribuir é um fato político. Quem decide num regime como o nosso é a urna, ou se for num regime autoritário, é o SOBA que está com o controle. Então, o que aconteceu? No último período, quando para tentarmos nos livrar da crise de 2008, seguramente nós já vínhamos dando muito mais ênfase ao consumo e menos ênfase ao investimento. Que na época funcionou muito bem. Não, funcionou muito bem para aumentar a demanda. Mas, na verdade, você aumenta a demanda sem aumentar a oferta. Quando isso acontece, aparecem duas coisas. Ou uma inflação, que não apareceu, ou um déficit em contas correntes, que é o que apareceu. Quer dizer, na maturação do processo, a gente alimenta o futuro, alimenta o consumo no presente sem a garantia de oferta no futuro. No futuro. Então, agora, o que trava o investimento no Brasil? O que travou o investimento no Brasil na verdade, eu diria que é o próprio ambiente de negócios. Que não é bom. Que não é bom. Então, nós temos hoje, Joelmir, provavelmente 40, 50 ou 60 projetos de infraestrutura que têm taxas de retorno de 10%, 12%. E que se o governo decidisse colocar em concessão, deixar o capital estrangeiro e o capital nacional entrar livremente, recuperaria o nível de investimento. Não, porque o governo sozinho não tem condição de fazer isso. Ele precisa cooptar o setor privado. Ele tem que acordar o espírito animal do empresário. E para fazer isso ele tem que dar esperança. O empresário tem que dar a ideia de que realmente as coisas vão seguir crescendo. É essa a dúvida que se instalou. Hoje as pessoas têm muita dúvida sobre se realmente vai crescer ou não. Quando tem uma dúvida se vai crescer ou não, não cresce. Por quê? Porque todo mundo passa por uma atitude de cuidado, de espera. O próprio trabalhador, quando começa a ver essas ameaças de que vai ter desemprego, de que vai ter férias coletivas, reduz a sua despesa para se preparar. O empresário não investe esperando condições melhores. Então o sistema tende a uma paralisação. E que é o que está acontecendo. O governo tem agido, na minha opinião, na posição correta, tem estimulado, tem feito alguns estímulos, mas hoje eu acho que nós devíamos dar uma ênfase muito grande à recuperação dos investimentos. Isso só pode ser feito cooptando o setor privado. E cooptando como? Com concessões, com PPPs, porque o governo não tem recursos para fazer isso. Quer dizer, o governo não pode fazer e também não deixa fazer, por enquanto. O que eu diria é o seguinte, tem tanta regulamentação que as pessoas, para fazer qualquer coisa, é uma via sacra, é uma tragédia. Quer dizer, cada licença dessa, ambiental, leva 2 anos. Uma licença para fazer um projeto hoje, num porto, leva 2 anos para ter a licença. Enquanto isso, se o sujeito tiver coragem, vai tentar fazer o projeto executivo, sem saber se vai ter a licença. Então, essas coisas têm uma ordem. E eu acho que é isso que tem que ser atacado, e eu acho que é isso que está sendo atacado. Nós nos atrapalhamos, em geral, com coisas incríveis. Por exemplo, desapareceu o financiamento de automóveis. Então, desapareceu o financiamento de automóveis. Qual é a explicação fundamental pela qual aconteceu isso? Foi a própria ação dos governos estaduais que transformaram o leasing da maneira mais brutal. Ou seja, as secretarias da Fazenda disseram o seguinte: esse negócio de leasing é interessante. O pobre sujeito que está dirigindo o automóvel, ele não é o proprietário do carro. O proprietário é o banco.
Então, ele não pôde pagar o IPVA, vamos cobrar do banco. Ele não pôde, as multas que ele teve, ele não paga, vamos cobrar do banco. Aí aparece um promotor, diz, puxa, se o banco é dono do carro, aquele cara que atropelou e matou, o banco é responsável, ele é que é o proprietário. Ou seja, você introduz uma tal insegurança para o banco, que você financiava 90% da compra de automóveis com leasing. Hoje não financia 9%, porque são os que restou, que eles fizeram. Ou seja, você muda as regras do jogo no meio do caminho, e isso produz um grande estrago. O ministro, indústria, agricultura e pecuária, serviços. Na verdade, o que está segurando a barra, me parece que é o setor do agronegócio. O agronegócio, em função da conjuntura internacional, tende a encolher. O que vai sobrar? Deixa ver. Vamos pegar um caso da soja. O preço da soja internamente é o preço da soja em Chicago multiplicado pela taxa de câmbio. É dolarizada. Tá certo? Não, é isso. O preço Na prática é dolarizado. É dolarizado, porque ele é uma commodity. De forma que, como é que se forma o preço interno? É o preço em Chicago multiplicado pela taxa de câmbio. No caso que está acontecendo, estão caindo os preços externos em dólares, mas subiu a taxa de juros. De forma que a receita em reais não vai cair na mesma proporção. Melhorar, talvez seja... A curto prazo melhorou um pouquinho. Quer dizer, aí a biruta virou, é o câmbio que compensa o preço. Exatamente. Então, o efeito externo será menor do que parece. O que é grave... Mas quem vai consumir tanta soja no mercado interno? Não, a soja vai ser exportada, só que vai ser exportada por um preço menor. Aqui, o Teles, essa é uma questão interessante, que é o problema de relações de troca. É a relação entre os preços do que você está importando e os preços do que você está exportando. Então, vamos supor, antes disto, aqui, os preços dos nossos produtos tinham crescido tanto que, exportando 1 tonelada de produtos brasileiros, eu importava, digamos, 1,4 de toneladas de produtos estrangeiros. Quer dizer, eu produzia 1 tonelada e trazia 1.400 quilos. Esses 400 quilos era o quê? Era o ganho das relações de troca. Mas é renda minha, é do nosso produto. Quando isso diminui também o nosso produto. O que vai acontecer é que essas relações de troca estão caindo. Ela vai diminuir, ou seja, esse efeito vai continuar existindo a despeito do câmbio. Você vai ficar mais pobre, não é porque você está exportando menos, é porque o poder de compra do que você está exportando perdeu valor. Então, de forma que tem um efeito sobre o PIB, seguramente.